Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem o compromisso de discutir temas de interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar toda segunda no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e o prazer de receber esse expoente do judiciário brasileiro, mormente aqui em Araraquara, e nosso professor, digníssimo professor aqui da Uniara. Professor Júlio, muito bem-vindo ao nosso programa Nosso Direito. Professor Zé Luiz, muito obrigado, agradeço o convite. Já estive aqui numa outra oportunidade e é sempre uma honra participar desse programa que tenho certeza tem uma grande visibilidade. Lembro que da primeira vez quando participei, os meus funcionários no fórum comentaram: doutor, eu vi sua entrevista, assisto sempre o programa, e eu mesmo, quando tenho tempo e sempre que posso, assisto o programa, que contribui muito para o aprimoramento jurídico, para a difusão de ideias jurídicas. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá então, falando de aprimoramento jurídico. Professor Júlio, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a não aplicação do juizado especial na Lei Maria da Penha. Qual a sua opinião? Disserte a esse respeito. Pois então, esse é um tema bastante trabalhoso e que gerava grande polêmica, e na verdade ainda continua gerando grande polêmica no meio jurídico, tanto entre advogados, juízes, membros do Ministério Público, delegados, enfim. Mas a questão, antes de tudo, ela passa pela própria concepção da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e a Lei dos Juizados Especiais. Então me permita, antes de tratar da decisão do Supremo, fazer um pequeno esboço do que é o juizado especial, para que os nossos telespectadores consigam entender com mais clareza, e depois a questão da própria Lei Maria da Penha. Bom, então, como todos sabem, no Brasil hoje existe uma lei, que é a Lei 9.099, de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, que muitos conhecem, né, pessoas mais antigas, inclusive eu, conheço como juizados de pequenas causas. Eu costumo dizer para os meus alunos, costumo dizer lá no fórum, no meu trabalho, que não existe uma causa pequena, não existe uma causa de menor importância. Todas as causas são importantes, desde aquele que vai lá reclamar R$1 bilhão por um contrato não cumprido, até aquele que vai reclamar R$50 por causa de um dano que parece diminuto, ou por causa de uma briga com o vizinho. Todas as causas são igualmente importantes. Mas há causas que são mais complexas. A matéria probatória é mais complexa. Há outras causas cuja matéria probatória é menos complexa. Um exemplo: há casos em que a parte vai ao judiciário com um documento, com um contrato, que mostra que ele não foi cumprido ou que foi ali foram ajustadas algumas cláusulas que foram desrespeitadas. Ali, essa causa ela pode ser elencada como uma causa de menor complexidade probatória. Tem um documento que prova satisfatoriamente a relação entre as partes e tudo mais. Agora, há causas que são bem mais complexas, que dependem, por exemplo, da oitiva de testemunhas, da realização de uma perícia, os casos, né, de exame de DNA, que todo mundo conhece ou tem algum conhecimento, já ouviu falar. São casos que demandam uma dilação probatória, uma instrução probatória maior. O juizado especial, civil e criminal, criado pela Lei 9.099 de 95, se destina a essas causas de menor complexidade. Aquelas causas que não demandam uma instrução probatória mais demorada ou mais apurada. Muito bem. Essa lei de 95, que instituiu no Brasil os juizados especiais, ela, na esfera criminal, eu só vou falar sobre a esfera criminal, que é o que nos interessa em relação à Lei Maria da Penha. Na esfera criminal, ela trouxe alguns institutos que nós chamamos de institutos despenalizadores. O que isso significa, em linhas gerais? Significa que o legislador ele permite, se preenchidos alguns requisitos legais, que o autor do fato, que o autor desses crimes de menor potencial ofensivo, seja beneficiado com algumas medidas a fim de evitar todo o transcurso processual, a fim de evitar ao final a imposição de uma pena propriamente dita. Então, para a gente ter uma ideia, a Lei 9.099 ela criou, por exemplo, a transação penal, criou a composição civil entre o autor do fato e a vítima e a chamada suspensão condicional do processo. A bem da verdade, são 3 institutos que têm por objetivo beneficiar o autor do fato. Um exemplo: imagine que 2 vizinhos, Caio e Tício, vivendo harmoniosamente,
em certo momento brigaram, se desentenderam e foram às vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal considerada de menor potencial ofensivo. Todos os crimes apenados com a pena máxima de até 2 anos são crimes de menor potencial ofensivo, seja acumulado com multa ou só pena de multa. Então, até 2 anos, o legislador considera um crime de menor potencial ofensivo, de menor lesividade. Não é tão grave como um roubo, como uma extorsão, como um estupro, como um homicídio. São crimes de menor potencial, de menor lesividade. Nesse caso, Tício ofendeu Caio, no exemplo, né? Agrediu Caio dando um tapa no seu rosto ou algo do gênero. Caio não tem antecedente criminal, Caio não é reincidente, Caio nunca teve nenhum problema com a justiça na esfera criminal, nada. Nesse caso, dadas as características do Caio, já que Caio preenche os requisitos de ordem subjetiva e também por ser o crime por ele praticado, né, contravenção por ele praticada em tese, um crime de menor potencial ofensivo, o legislador dá a ele a possibilidade ou concede a ele, mediante proposta do Ministério Público, esses institutos despenalizadores. Muito bem. Ele pode, primeira opção, fazer uma composição com o próprio Tício. O juiz vai designar uma audiência, na qual as partes, os dois envolvidos nessa briga, podem chegar a um acordo. Chegaram a um acordo, se reconciliaram, digamos que Caio vai pagar uma indenização a Tício pelo tapa no rosto, e pronto, a questão é encerrada. Só um minutinho. Essa composição civil também pode ser um pedido público de desculpas? Na verdade, o pedido público de desculpas ele funcionaria como uma espécie de direito de respostas, mas desde que aceito pela parte, poderia, sem dúvida alguma. Eu já tive, inclusive, casos em que a parte ela se sentiu ofendida na sua honra, na sua imagem, mas ela não queria dinheiro. Ela não queria nenhuma indenização em pecúnia. Ela queria apenas que os vizinhos ali, onde ela morava, entendessem que ela não foi responsável por aquele ato e ela queria realmente um pedido de desculpas, um pedido público de desculpas. Designei a audiência e na minha frente, também perante o defensor, os defensores, eram 2 na ocasião, e perante o Ministério Público, a parte, o autor do fato, que agrediu a vítima, se retratou, pediu desculpas, se reconciliaram. Então pode perfeitamente ser, desde que haja, né, predisposição da parte contrária em aceitar o pedido de desculpas. Em pequenas sociedades funciona muito bem. Em pequenas sociedades, pessoas mais idosas que se sentem, né, um pouco humilhadas com a situação, elas preferem o pedido de desculpas a uma indenização em dinheiro. Então pode, perfeitamente. Então a primeira opção, a primeira alternativa despenalizadora é essa, a composição civil. As partes entram num acordo, autor do fato e vítima. Inclusive, é sempre bom lembrar que nessa fase nem se fala em réu, não existe réu por enquanto. Por enquanto é autor do fato. E ele não vai chegar no judiciário para ser interrogado ou para ser ouvido sobre o fato, mas apenas para que ele se manifeste sobre essas propostas despenalizadoras. Bom, segunda opção, digamos que não teve acordo, ele não quer entrar em acordo com o Caio. Tício e Caio estão irredutíveis, não querem fazer qualquer tipo de composição. Passamos à segunda etapa, que é a transação penal, que é bastante conhecida, né? Inclusive eu faço muitas audiências de transação penal e normalmente a proposta do Ministério Público é o pagamento de cesta básica ou a prestação de serviços à comunidade. A transação penal que é, assim, como o juizado de pequenas causas, exato, conhecida como o pagamento da cesta básica. Né? Exatamente, na verdade, popularmente as pessoas acabaram identificando o juizado especial como o pagamento de cesta básica. Só que tem que tomar um pouco de cuidado porque não é bem por aí. Na verdade, é uma proposta do Ministério Público que pode ou não levar ao pagamento de cesta básica. E dentro daqueles requisitos do limite da pena, da primariedade, enfim. Exato. Aqueles que... Há requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva, né? Então, se o autor do fato não preenche os requisitos, ainda que ele tenha cometido um crime de menor potencial ofensivo, de menor lesividade, ele não vai ser beneficiado com essas medidas. Então, nessa fase, que é comumente aceita, normalmente as partes aceitam pelos benefícios, faça a proposta de pagamento ou de cesta básica ou de um valor em dinheiro. Muitas vezes o Ministério Público prefere
fazer uma proposta do pagamento em salário mínimo para certas instituições, ou já passei por comarcas em que certas instituições precisam de fralda geriátrica, precisam de remédio, precisam de papel higiênico. Então, depende muito das circunstâncias daquela comunidade, daquela comarca. Não é certo afirmar que a transação penal é o pagamento de cesta básica. Isso vai depender muito do que se trata, aquele caso concreto, da realidade daquela comarca. Eu já tive um caso que o cliente, a entidade, porque as entidades entram numa ordem de preferência, de serem beneficiadas lá no cartório do judiciário. Exato. Uhum. E a entidade estava construindo, ela precisava de tijolo. Exato, ótimo exemplo. Na verdade, eu já tive, inclusive, uma situação como essa também. Então, foi oferecido ao autor do fato, já era réu, né, nesse caso, pagar 1 milheiro de tijolo. Exato. São situações, eu tive casos, inclusive, em que um autor do fato, ele era dono de uma olaria. Então ele se predispôs a entregar, acho que na época eram 3.000 tijolos, uma coisa assim, acho que era 4 salários mínimos ou 3 salários mínimos, e ele acabou entregando os 3.000 tijolos para essa instituição. Então é possível, na verdade é até interessante que o juiz, o Ministério Público, a defesa estejam atentos às necessidades daquela comarca, porque muitas vezes o dinheiro não vai ajudar muito, não vai ter quem administre esse dinheiro, ou que saiba administrar esse dinheiro. Então, por vezes, o ideal é entregar aquilo que ela realmente precisa, e é na transação penal que acontece. O papo está ótimo, mas precisamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos rapidinho. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. Você quer participar? Ligue para a gente, 16 3301 7173, 3301 7129, ou então pelo e-mail, direito@uniara.com.br. Doutor Júlio, falávamos da transação, um dos institutos da lei dos juizados especiais. Prossiga, por favor. Exatamente. Portanto, falamos da composição civil, da transação penal, e o último instituto despenalizador, né, que evita a imposição, que tenta evitar a imposição de uma pena ao autor do fato, aí sim réu, é a suspensão condicional do processo, tratada no artigo 89 da Lei 9.099. A suspensão condicional do processo se aplica também mediante a observância de alguns requisitos objetivos e subjetivos. Não se trata apenas de um instituto despenalizador aplicado em toda e qualquer hipótese. É preciso, por exemplo, que a pena mínima cominada ao delito, aplicada ao delito, seja igual ou inferior a 1 ano. Não pode ser pena superior a 1 ano, pena mínima. Pode variar, por exemplo, no estelionato de 1 a 4, se o autor do fato não tiver réu, não tiver antecedente criminal, se não tiver sido beneficiado por essa medida, se tiver antecedentes que lhe são favoráveis, circunstâncias que lhe são favoráveis, pode ser concedido a ele a suspensão do processo. Neste caso, o processo ficará suspenso por 2 anos, desde que cumpridos alguns requisitos, algumas condições, como, por exemplo, comparecimento mensal ao fórum, não se ausentar da comarca sem autorização judicial, não se ausentar da cidade sem autorização judicial, não frequentar locais de origem duvidosa, reparar o dano quando houver dano. No caso do estelionato, que eu citei como exemplo, é possível que haja dano em razão da vítima que teve o seu patrimônio lesado de alguma forma. Então, são esses os institutos tratados na Lei 9.099. Composição civil, transação penal e suspensão do processo. Todos eles vão no mesmo sentido, evitar a aplicação de uma pena e, claro, desde que haja concordância do autor do fato. Elas não são impostas, elas partem de uma proposta do Ministério Público. E agora sim chegamos à sua pergunta lá do começo sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela surgiu em razão de uma reflexão
em relação à violência doméstica no âmbito familiar no Brasil, que ainda assusta, né? Os números são alarmantes. Eu não tenho números exatos, mas recentemente estava observando uma pesquisa acerca da violência doméstica e ainda é algo bastante assustador, confesso. Isso que nós ficamos sabendo, né? Exatamente. Aquelas que reclamam, né? Exatamente. Nossa, excelente observação, porque muitos casos não chegam ao judiciário, não chegam à delegacia, não chegam aos defensores ou aos promotores de justiça. Então é claro que só os números que chegam, só os casos que chegam já são assustadores, muito assustadores. E no Brasil a matéria acabou sendo regulamentada pela Lei 11.340 de 2006, intitulada Lei Maria da Penha, em homenagem a uma vítima de violência doméstica. E essa lei, desde que criada, ela trouxe dois dispositivos que são polêmicos, um nem tão polêmico e o outro bastante polêmico. O artigo 17 diz o seguinte, que ao autor desses crimes não deverá ser aplicada pena de multa de forma isolada e nem o pagamento de cestas básicas de forma isolada. Então, aquele que comete violência contra a mulher, violência no âmbito doméstico, ele, ainda que condenado, não poderá se submeter à pena de multa, só multa, ou à pena ao pagamento de cestas básicas de forma isolada. É uma forma que o legislador encontrou de dar uma resposta um pouco mais eficaz para esse tipo de delito. Muito bem, então artigo 17 de um lado. O artigo 41, por outro lado, dessa mesma Lei 11.340, disciplina o seguinte, dispõe que a Lei dos Juizados Especiais não se aplica à Lei Maria da Penha. Ou seja, tudo que eu falei sobre a Lei dos Juizados Especiais, em tese, não seria aplicado à Lei Maria da Penha. No exemplo que eu dei do Tício e do Caio. Vamos tirar o Caio e vamos colocar Maria. Tício e Maria, marido e mulher, discutiram, Tício agrediu Maria. Por se tratar de um crime caracterizado como crime de violência doméstica, praticado no âmbito familiar, ao Caio, autor desse delito, ao Tício, autor desse delito, não será aplicado nenhum daqueles benefícios previstos na Lei 9.099. Composição civil, transação penal e suspensão do processo, condicional do processo, nem pensar, por força do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que exclui, portanto, expressamente a aplicação da Lei dos Juizados Especiais aos casos de violência doméstica. Só que esse artigo sempre foi polêmico. Muitos juízes, muitos promotores, muitos defensores entendiam que não era compatível com a Lei Maria da Penha a composição civil e a transação penal. Como o senhor bem comentou, a transação penal, por vezes, ela resulta no pagamento de cesta básica, o que é incompatível com o artigo 17, que dispõe que, nos casos de violência doméstica, não cabe aplicação de pena de cesta básica ou pena de multa de forma isolada. Só que muitos entendiam que a suspensão do processo era compatível com a Lei Maria da Penha. Por exemplo, reparação do dano, o autor do fato não poderia sair da comarca, não pode frequentar determinados locais, bares, zonas de traficância, zonas de meretrício e por aí afora. E a questão era bastante polêmica. Recentemente, há pouco menos de um mês, o Supremo, ao julgar um habeas corpus, de número 106.212, vindo do Mato Grosso do Sul, declarou constitucional o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Em resumo, o que é a decisão do Supremo, tomada inclusive por unanimidade, né, todos votaram no mesmo sentido, qual que é a repercussão dessa decisão? Embora muito clara a redação do artigo 41, o Supremo acabou tornando ainda mais clara a sua incidência, dizendo o seguinte, olha, os crimes contra a mulher, os crimes praticados no âmbito da familiar, não podem ser considerados de menor potencial ofensivo, jamais. Pelo contrário, a ideia do legislador é, inclusive, contrária, é tratar esses crimes com maior severidade. E, portanto, a esses crimes, de fato, não se aplicam composição civil, não se aplica a transação penal e também não se aplica a suspensão condicional do processo. É uma decisão bastante emblemática porque acabou pacificando ou ao menos tornando clara a incidência desse dispositivo, desse artigo 41, que gerava tantas dúvidas. E o que me pareceu melhor dessa decisão, cujo ministro relator foi o ministro Marco Aurélio, foi exatamente o diálogo dos ministros entre si, numa clara referência à nossa Constituição, dizendo o seguinte, olha,
não pode a violência contra a mulher no nosso país ser considerado um crime de menor potencial ofensivo. E para eu aplicar os institutos da Lei 9.099, é preciso considerar o crime como de menor potencial ofensivo, o que é completamente incompatível com a natureza do crime. Portanto, o Supremo, ao menos nesta decisão, embora não tenha efeitos vinculantes, embora seja uma decisão tomada num habeas corpus e não numa ação direta de constitucionalidade ou numa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo firmou o seu posicionamento. Um posicionamento tomado por unanimidade, que é do próprio Supremo. A Lei 9.099 não se aplica à violência doméstica, é incompatível com a Lei 11.340. Fazendo uma comparação dos dois casos de violência, não dá para se ter o mesmo trato, do ponto de vista judicial, da agressão do Caio para o Tício para a agressão do Tício para Maria. Sem dúvida. Eu imagino que é isso que eu entendi bastante, ficou muito claro da sua explanação, que essas agressões, embora sejam entre duas pessoas e também não foram de tanta gravidade, mas a representatividade da agressão, ela tem que ser tratada de forma diferente. Exatamente. Até porque a agressão contra a mulher, primeiro que a mulher ela amarga no país, desde de longa data, uma situação de inferioridade, que precisa de alguma forma ser revista, de alguma forma ser compensada. A mulher, ela, em muitos casos, até no passado muito recente, ela é completamente dependente do marido, completamente dependente do companheiro, e dependência, que eu digo, dependência econômica, dependência afetiva, dependência social e tudo mais. E, além do que, uma agressão praticada no âmbito doméstico tem repercussão na pessoa dos filhos, claro, que assistem àquela violência, representa maior insensibilidade moral, porque você agredir sua própria companheira é muito mais abjeto do que você agredir um terceiro com quem você não mantém qualquer vínculo. Não que não seja grave, é grave. Mas, de qualquer modo, a ideia da nossa legislação, a intenção do nosso legislador e agora do próprio Supremo, é coibir de forma mais severa os delitos praticados no âmbito das relações domésticas, porque não são e nem podem ser considerados de menor potencial ofensivo. Até para que não tenha aquela cultura, não tem problema, eu vou lá depois pago uma cesta básica e está tudo certo. Exatamente, ótima colocação. A ideia é exatamente essa, colocar o infrator, no caso desses crimes, numa situação que a pena lhe traga algum tipo de que seja uma medida realmente eficaz, ou mais eficaz do que o pagamento de cestas básicas, principalmente para a mulher, principalmente para aqueles que vivem naquele âmbito doméstico que foi de alguma forma alterado, porque a violência, as psicólogas, nossas assistentes no judiciário, fazem um trabalho excelente, deixa isso muito claro. A violência doméstica, ela não tem apenas um efeito imediato. Os efeitos são duradouros. Eles têm repercussão social, têm repercussão na pessoa do filho, têm repercussão na pessoa da ofendida e muitas vezes se perpetuam por um longo tempo. Então a ideia é exatamente essa, dar uma resposta, como o senhor bem disse, uma resposta que seja mais severa, para que ele não tenha a ideia, o infrator, de que ele apenas vai pagar algumas cestas básicas e vai estar tudo resolvido e depois ele vai voltar a agredir. A ideia não é essa. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, esse bate-papo com essa eminência, professor Júlio, uma pessoa que eu tenho tido contato bem recente, mas que sou um grande admirador. Professor Júlio, as suas considerações finais. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer mais uma vez o convite, fico muito feliz de participar desse seu programa. Quando estive aqui há uns 2 anos atrás, eu era juiz, já era juiz de direito na comarca, porém não integrava a Uniara. Quero dizer, aproveitar para dizer que estou extremamente satisfeito com a instituição, muito feliz, sou muito bem recebido aqui. Professor coordenador, o senhor e todos os demais professores fazem dessa instituição uma instituição ímpar, de fato, e quero agradecer pelo convite mais uma vez e me colocar à disposição para qualquer outro esclarecimento futuro. Tenho certeza. Vamos chover solicitações da volta do professor Júlio, que sem dúvida nenhuma voltará aqui para dissertar sobre algum outro assunto, eminentemente essas questões mais novas. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.
Música